Sejam bem-vindos ao Panorama de Biase. Hoje vamos tratar de um assunto extremamente importante para todas as organizações, que é a gestão financeira. E hoje tem um convidado, Alexandre Vander, um consultor da área financeira, que vai nos ajudar a entender quais são os principais desafios e as vantagens de ter um acompanhamento e uma gestão financeira eficiente. Alexandre Vander, muito obrigado pela sua presença e fique à vontade para se apresentar. Agradeço o convite, estar aqui ao lado do Luciano, para a gente compartilhar um pouco aí da nossa experiência, principalmente esses desafios sobre a gestão, empresa, os modelos, e contribuir um pouco com o empresário aí nos desafios da data que eles estão vivendo atualmente. Sim, e é importante a gente destacar que a gente fala muito da questão da gestão financeira e as grandes empresas, a gente sabe, muitas delas são muito bem estruturadas. Mas a gente pega, às vezes, empresas de médio porte e pequeno porte que, às vezes, precisam de uma ajuda, né, Alexandre? E dentro desse cenário, como você vê os grandes desafios, principalmente para médias empresas, empresas familiares, o que você vê como um grande desafio na gestão financeira dos negócios? A média empresa, aquela que está surgindo agora, a gente costuma dizer que elas têm as dores do crescimento, né? Então, ela sofre muito até buscar uma estabilidade, né? Para que ela possa colocar o seu produto no mercado. Então, o que ela acaba enfrentando? Ela demanda muito investimento, né, em pesquisas, máquinas, equipamentos, contratação de pessoas e também a formatação da sua marca, do seu produto. Então, esse período do crescimento é um período de que os acionistas eles retiram poucos dividendos, poucos lucros, e normalmente também eles recorrem a muito financiamento bancário. Agora, saber mesclar, né, esse período do crescimento da empresa para remunerar adequadamente o banco, que o banco é muito pesado, que é a linha do mercado, né? Sim. Você tem visto a questão da taxa Selic? Nas nuvens, né, Alexandre? Nas nuvens, como sobe. IOF que sobe também. IOF. Né, eu costumo dizer que o IOF é um dos impostos mais perversos do Brasil, porque ele encarece a captação de recursos. Então, Sim. Ele faz o custo efetivo da captação muito alto, aumento que já é alto no Brasil pela taxa de juros, né, Alexandre? Estamos vivendo também um período da tributação. Sim. O governo, atualmente, ele está buscando o dinheiro dos impostos. Sim. Então, esse imposto, nós temos uma carga tributária muito elevada, inibe muito o crescimento das empresas, e, ao mesmo tempo, ela busca esse dinheiro no banco. Sim. Então, para uma empresa, assim, Luciano, operar de acordo com a linha do mercado é um enorme desafio. Eu vejo também uma coisa muito importante nas organizações é que a gestão financeira ela tem que estar embasada numa estratégia de longo prazo. Porque você falou uma coisa importante, Alexandre, a questão na época de saber a hora de investir no negócio e a hora de lucrar com os negócios, né? Nós temos aí os dividendos, como você falou. Tem um momento que é a hora do empresário entender que aquele é o momento de investimento. E muitas vezes as decisões têm que ser tomadas em cima de uma estratégia, né? Vou investir agora, vou crescer, vou duplicar a minha produção, vou diversificar o que eu faço hoje, vou investir em marketing, ou desenvolvimento de novos produtos. E, às vezes, Alexandre, a gente percebe que a própria gestão dessas empresas não está muito bem preparada para selecionar as melhores fontes de investimento. É justamente o que eu costumo visualizar, até uso isso como metáfora com os empresários, né? O mercado está fechando fole, é como acordeão, né? Está fechando fole e o empresário está abrindo. Ele não acompanha o mercado, né? Eu quero dizer, o mercado está encolhendo. Ao invés de fazer grandes investimentos, eles estão retraindo seus investimentos. Quando a taxa Selic sobe muito, por exemplo, o dólar inibe, por exemplo, a entrada de tecnologia no país. E nesse momento de que surge uma oportunidade, que a pessoa vê uma empresa que está em falência, a empresa boa vai e adquire aquela empresa. Sim. E acaba trazendo para dentro de si um problema que acaba prejudicando a sua própria operação. Sim. Porque nós temos aí dois riscos, né? Que é o risco da empresa, que é o risco operacional, né? Que é o risco não sistemático, que os acadêmicos chamam. Exatamente. E tem o risco do sistema, que é o risco da economia. Então, é importante para o empresário, eu também digo assim, o pessoal está jogando muita responsabilidade no empresário, como que se ele tivesse que saber do tudo e dominar tudo. Né? Ele tem que fazer planejamento estratégico, tem que fazer planejamento tático, tem que fazer planejamento operacional, tem que vender.
O empresário ele tem que contratar boas pessoas. Sim, Ele é o cara que por si só, ele nasceu para ser empresário. E não pode seguir essa mídia tão acelerada hoje que ele tem que fazer tudo. Ele tem que estar muito bem assessorado. Isso que é sim. importante, ter profissionais que tenham uma visão muito forte de economia, de mercado, de produto, de tendência de Brasil e também de mundo. E aí, nessa visão que você trouxe, ele está muito bem assessorado. Qual é o papel do consultor financeiro para esse empresário? O consultor financeiro, ele chega a questionar a estratégia da empresa, ele questiona os caminhos que ela está tomando, ele foca simplesmente na captação. Qual é a entrega que você vê que um Eu visualizo consultor que o financeiro... consultor financeiro, o mentor, né, é como se fosse um médico. Uhum, Né? Você chega, a primeira coisa tem que fazer um diagnóstico. Como você está até agora. O diagnóstico vai medir para você, medir você do passado e como você construiu esse teu corpo até o presente momento. exatamente. Né? Você tem muita gordura, É o exame de colesterol, saúde, né? pressão. É um exame de saúde, né? O Justamente, uma check-up. empresa é uma pessoa jurídica Sim, e não sim, somos físicos. Então, exatamente. essa empresa ela tem diversos indicadores que a gente usa para medir o estágio de saúde dessa empresa até o momento. Uhum. A partir daí, a gente analisa como que está o mundo, o produto, o crescimento, e a gente traça um plano de reestruturação empresarial, junto com o dono da empresa, com seus acionistas. Senão, a gente cria ali um conselho de administração Sim, para compartilhar a responsabilidade. Eu não posso chegar exatamente. sozinho dentro da empresa E e tomar as ficar tomando decisões, deliberações. Eu até sento o porque você não empresário, é do CDA, né? Você não é um conselho de administração, porque justamente. exatamente é uma das grandes dificuldades, às vezes, do empresariado, é entender o papel do consultor e do conselheiro. E dentro dessa visão, Alexandre, o que você enxerga assim em projetos como esse, em trabalhos como esse, a grande dificuldade que muitas vezes a gestão tem de assimilar um projeto como esse, às vezes mexer na própria carne, cortar a própria carne, às vezes ser ousado em algumas decisões. Qual é a dificuldade que você vê que o Eu empresário vejo tem? primeiro assim o orgulho do empreendedor. Ele quer Uhum, tocar tudo sozinho, né? entendi. Então essa grande desafio que a gente tenta romper. Ele acaba compartilhando a sua necessidade ou a sua dificuldade nos pior momento. Sim, Eu sempre penso comigo, porque o cara me procurou 4 anos atrás. Ele procura, por exemplo, outro exemplo, né? que você soltou a metáfora do médico, né? A gente fala que ninguém procura o médico quando a gente está bem, né? Isso, eu vou te dar um exemplo. As mulheres, É, elas vão no médico desde quando nasce. Ela sim, faz os exames lá, vai se modificando o corpo e visita constantemente os homens. não, só quando as coisas estão Eu ruins, né? prestei uma consultoria uma vez para uma agência de saúde, né? Sei, Então, o que você visualizava? Os homens não consultam e as mulheres consultam sempre. Quando os homens consultam, eles já estão diagnosticando uma doença praticamente e talvez irreversível. seja por isso que elas vivam mais que E a é gente. justamente isso que acontece com as empresas. Elas não Exatamente, procuram um consultor. O sim, dono acha que dá para tocar tudo sozinho, mas você veja bem, a empresa é um ecossistema que sim. se relaciona com o governo, concorrente, Stakeholders, né? cliente, fornecedor, Doadores, mercado, mercado, funcionário, sindicato, sindicato, investimento. sim. Então é impossível uma única pessoa ter toda essa visão. Então é importante que ele tenha um contato com um mentor. É Uhum, como você procura um cara numa academia, né? uhum. Então você vai ter uma orientação, senão você vai acaba deslocando o braço e fica pior do que está. E acho que isso acontece também, Alexandre, porque assim, a nossa visão, e isso não é uma crítica ao empresariado de maneira nenhuma. É verdade que ninguém conhece o melhor do negócio que o dono do negócio, que é quem está tocando. Isso às vezes pode inibir a busca de uma ajuda de um profissional. Então, às vezes acontece mesmo, às vezes acontece na nossa área aqui na Debiase, quando vai para uma auditoria ou vai para uma consultoria, a gente muitas vezes percebe que algumas coisas podiam ter sido feitas antes. Uhum. Algumas decisões são tomadas e que talvez não fosse necessário ser tomadas daquela forma, né? E nesse sentido, o que você vislumbra assim? Porque existe hoje no mercado, tem o consultor, que é o papel, né, que né, você trabalha na parte de consultoria financeira, e tem também os conselheiros. E às vezes há ali uma mistura ali de papéis, né? Qual você diferencia o papel de um consultor financeiro E o de um conselheiro conselheiro? consultivo? Nós estamos num processo de evolução. Né? Até um tempo atrás, década de 90, por exemplo, quando eu comecei a ingressar em gestão, em empresa, de grandes, na cervejarias Kaiser, por exemplo, eu trabalhei, Sim, não tinha figura de controller.
tinha o gerente financeiro. Daí surgiu o controle, porque o contador ele foi absorvido para fazer a legislação. Uhum. E o acionista ficou sem uma referência e criou o controle. Sim, Do controle criou o diretor financeiro. certo. Então nós temos um profissional, que é a consultoria, ele atua em loco dentro das decisões da empresa, como se fosse quase que um funcionário. Sim, Evoluiu depois disso, fortaleceu a questão da governança corporativa, exatamente, que né? cresceu muito no Brasil, melhorou Isso. muito nos últimos 10 Por que a anos. governança corporativa? Ao invés de ter a figura do diretor único, o Luciano mandando em tudo, passou então a ter o diretor executivo. Quer dizer, o diretor executa as ordens Uhum, emanadas do conselho. Então ele passou a ser aquele diretor que executa mesmo, mas exatamente. ele presta agora conta para o conselho. Então nasceu aí, junto com o advento da Bolsa de Valor, então agora quem manda numa empresa não é uma única pessoa, é um grupo de conselheiros. Então É teve essa evolução. evolução. E é engraçado, é interessante, melhor dizendo, que essa evolução tem acontecido muito fortemente nas empresas limitadas, não só SA de capital aberto e SA de capital fechado, que também muitas vezes necessitam, mas empresas limitadas começaram a entender o papel de um conselho, né? E aí faz parte de uma evolução de governança, né? A empresa às vezes sai de um formato de limitada, vai para uma SA de capital fechado, um crescimento ali numa fortalecimento de governança, e ali é importante que a gente tenha observado no mercado, eu também tenho participado muito de fóruns, né, na área de governança, a preocupação das empresas limitadas e familiares com a questão da governança e o papel de pessoas experientes como nós, né, Alexandre, Uhum. nas empresas como conselheiro. Então, essas empresas têm trazido para o modelo de decisões e estrutura de governança os conselheiros consultivos. Eu costumo dizer o seguinte, né? Você já viu uma Ambev quebrar? Você viu uma Petrobras quebrar? Um Banco do Brasil? Então, tudo aquilo que dá certo nas grandes empresas, a metodologia de gestão, ela pode e Ser deve ser replicada, né? aplicada na média e na pequena empresa. Então, se você já nasce de um modo correto. Eu entro dentro de algumas empresas, por exemplo, ela fala muito de planejamento estratégico, mas ela implementa um planejamento estratégico que não é um planejamento estratégico. Um profissional inexperiente passou por lá, chamou aquilo de planejamento estratégico, não tem metas estratégicas, nem tem objetivos estratégicos. Isso acontece de um modo muito grande dentro das pequenas e médias empresas. Agora eu te pergunto, um profissional controle diretor dentro da Ambev, ele pode errar na metodologia da implementação de um planejamento estratégico? Não. Não pode errar. Né, dentro de uma Petrobras que está conduzindo aí a riqueza Área de da geração de energia, petróleo no área de energia. Brasil, com interligação bolsa de valor. Ela pode errar numa decisão daqui a 5 anos? Jamais. Hoje o capital dela, hoje, 49%, está listado em bolsa de valor. Uhum. Então, se você for um conselheiro de uma Ambev, por exemplo, e você cometer algum deslize de colarinho branco contra o crime de mercado, esse conselheiro responde judicialmente. Uhum. Então, quando exige essa responsabilidade muito forte sobre essas pessoas que são conselheiros no modelo de gestão, você concorda que ela tem que ter um conhecimento equivalente ao cargo que ela ocupa? Sim, mas é interessante até a gente diferenciar um pouco o conselheiro que é da administração, que esse sim tem uma responsabilidade legal pelas decisões, porque ele faz parte da decisão, e o conselheiro consultivo. É lógico que o conselheiro consultivo tem responsabilidade também, mas é técnica. É importante a gente destacar, né, Alexandre, que o conselheiro consultivo ele tem um papel, como você falou, de mentor. E ele ajuda nas decisões, mas ele não é responsável pela decisão. Sim. O conselho de administração, ele não, ele assume, Ele assume a gestão e e a a administração decisão da e empresa. responde juridicamente, com os bens pessoais até, por uma decisão incorreta que ele possa ter tomado e prejudicado acionistas. Então, e é importante a gente colocar, para a empresa limitada, é lógico que todo esse processo é importante de governança, uma empresa às vezes familiar. Ela pode começar com um conselheiro consultivo, né? Mas muitas delas já contratam conselheiros de administração. Uhum. E esses conselheiros também têm um papel relevante e dividem com a administração da empresa as decisões que a empresa tomar. E a gente fala isso, Alexandre, para o empresariado, que acho que é uma coisa muito distante, não? E eu queria ouvir de você, na sua experiência, o que você tem observado de melhoria, crescimento da preocupação, né, constante
das empresas em governança nos últimos anos? Como você tem visto que as empresas têm se preparado, se você vê que houve ali um crescimento no mercado com essa questão de governança nas empresas médias? A governança é uma exigência da Bolsa de Valor. É aí que nasceu, né? Por quê? Antes, quem financiava as empresas e o crescimento eram os bancos via governo. Né? Então, o banco ia lá, a empresa ia lá, pegava o dinheiro do banco e o banco administrado repassava a grana para as empresas. Só que tinha um custo do dinheiro, né? Sim, Muito alto. Né? Com o advento da Bolsa de Valor, as empresas agora podem captar esse dinheiro diretamente na sociedade, o IPO. a um custo zero, que depois ela tem que distribuir dividendos. Né? Uhum. Só que o risco é grande, porque o governo saiu fora e deixou a empresa captar diretamente na sociedade. Então, para balancear tudo isso, criou-se então o Conselho de Administração, a governança corporativa e colocou-se a responsabilidade num colegiado. Qualquer crime que acontecer hoje contra o mercado de capital, esse grupo, conforme se colocou, ele é responsável. Responsável. Então, tudo isso foi trazendo uma profissionalização de gestão dentro das empresas. Por exemplo, você é convidado aí, você fez curso lá na Dom Cabral, Sim, que eu fiquei sabendo de conselheiro, e você é chamado para ser conselheiro da Ambev ou de uma outra empresa semelhante ou diferente, e essa empresa tem processos de crimes ambientais, processos trabalhistas, de que vai respingar sobre a tua pessoa de conselheiro. Você aceitaria esse convite? não, isso é muito importante, a avaliação das políticas de governança e éticas dessa companhia. Realmente, se é uma empresa que tem cases de questionamentos éticos ou de, vamos falar, de prejuízos à sociedade, ao meio ambiente, logicamente que não. Então você concorda, por exemplo, se eles exigem uma responsabilidade diretamente do conselho e do diretor, e, como você comentou, até com fisco sobre os seus bens. E, ao Sim, mesmo tempo, a Bolsa de Valor exige que tenha um conselho de sim, administração. sim. Então, tem uma Concorda que a estrutura. profissionalização ela veio top-down? Bem, os Então, modelos vêm da lei das SAs, vindo né? essa profissionalização, existe uma evolução na sociedade Sim, de proteção, de investimento, de bolsa, dentro de bolsa de valor, dentro da própria empresa, de profissionais éticos com conhecimento. Então, o que eu digo e passo para os médios e pequenos empresários, pô, eu não vou ter um conselho dentro da empresa, mas faça programa de mentoria, contrate pontualmente uma pessoa que atua em grandes empresas, que conhece a legislação, que tem uma habilidade que corre na sua veia, gestão empresarial. uhum, E, periodicamente, como eu disse lá no início, a mulher, desde criança, procura o médico, procura uma pessoa para você contar dos problemas da tua empresa, para ele te dar orientações de gestão. E não fica com essa dor sozinha. O que a gente observa é isso: falta de consulta, de dividir responsabilidade, de procurar um médico, um profissional eficiente, capacitado. Quando a empresa chega, ela já está numa situação muito complicada. E fazer essa reversão, Luciano, tem empresas que tomam decisões erradas, demora 10 anos para colocar essa empresa de novo. sim, E muitas das vezes o produto é bom, mas a gestão é péssima. É isso que é entendi. importante estar sempre avaliando. E é bom destacar que a questão de ter um mentor vai numa linha de um projeto de planejamento, estratégia e planejamento societário. Então, colabora-se muito com isso, isso, o fortalecimento de governança é essencial para esse planejamento societário, para esse ganho de governança que a empresa pode ter. Então, vai desde auditoria, vai desde consultoria jurídica, estabelecimento de um contrato social robusto, acordo de cotista, regras de entrantes de novos sócios, e o conselho vem em cima de uma estrutura em construção ou que começa a ser construída em cima de uma estrutura já planejada, ou pelo menos desenhada, trazer esse benefício da mentoria. Porque eu acredito que, para você, às vezes o trabalho é muito mais difícil quando a empresa está somente desorganizada em termos de governança, não tem uma auditoria, ou não tem papéis definidos da administração ou das pessoas envolvidas no negócio, não? E você tem visto aí, até entrando num assunto interessante, que é o valor de uma empresa. Né? Muitas das vezes o produto tem um valor, né, grande de aceitação. E tem até mercado. Só que toda essa parte oculta da gestão é muito ruim. Né? Ela começa a nascer processos internos,
começa a ter problema com o Riscos fisco, não tem gestão de capital de giro, as pessoas investem sem analisar uma taxa de de retorno crescimento, ou de de retorno do retorno. investimento. Por exemplo, faz uma empresa desse tamanho, só que ela usa somente isso daqui. Só que esse pedaço aqui é tudo financiado pelo banco e vai promover crescimentos futuros se essa parte der certo. E normalmente o empresário ele é induzido a querer ser o maior empresário. Ele pensa muito grande, mas não pensa na eficácia, no Entendi. retorno do seu Pensa em investimento. faturamento, às vezes não pensa Isso, em então falando investimento. muito aí sobre a questão de valor da empresa, tudo isso nós comentamos, uma empresa com um projeto de gestão financeira muito bem implementado, o valor dela já muda. Se ela tiver um conselho de administração, mesmo de empresa familiar, já muda. Se ela apresentar para o acionista ou para o mercado que ela tem um planejamento estratégico muito bem estruturado, ela muda. Se esse planejamento estratégico converte num planejamento operacional, que é diluído dentro da empresa, e os funcionários começam a atingir esses objetivos e metas estratégicas de um modo crescente, estável, que ela não dê susto para o acionista. E bem alavancado também, né? Isso, essa Boas fontes empresa de já financiamento. consegue ter um voo. É a mesma coisa que pegar um avião e começar com turbulência, é um momento, cara. Uhum. Agora, se ele pega um voo de cruzeiro, essa empresa que estabiliza o seu crescimento e promove distribuição para o acionista sobre todo o investimento que o acionista fez dentro da empresa, essa é a empresa que passa a ter mais valor no mercado. E o que eu quero dizer para você, o valor de uma empresa não tem que ser apurado só no momento da venda. Ah, sim. O valor da empresa tem que ser apurado Constante. internamente. Mesma coisa, pô, você quer vender o teu EVA, relógio, né? o teu terno, você me ofereceu. Eu não vou pagar o preço, mas se eu pedir para comprar o teu terno, o valor já dobra. Não, e outra, o valuation ao longo do tempo, ele dá, o EVA, né? Ele dá ali uma orientação para o empresário se as decisões que ele tomou estão no caminho certo. Se ele vê crescimento de valor ao longo do tempo. Esse trabalho que nós colocamos dentro da empresa é Sim. construir valor interno dentro Isso. da empresa. É mover o capital intelectual que está dentro da empresa, que são os profissionais. Eu digo, por mais que nasça a inteligência artificial e tanta coisa, sempre vai ter uma pessoa atrás dessas decisões. Sim. Hoje o grande desafio é o seguinte, é você saber dialogar com a inteligência artificial. Utilizar a seu favor. Você tem que ter um QI equivalente. Agora veja dentro do Brasil, essa inteligência vem vindo do Japão, vem vindo da China, vem dos Estados Unidos. Como que está a inteligência desse profissional? Agora, sozinho, você vai conseguir buscar? Não. Você tem que ter um suporte. Porque são atividades multidisciplinares, não tem como. Não tem como. Quero agradecer a sua presença aqui. Nosso papo foi muito enriquecedor. A gente aconselha, né, Alexandre, a todos os empresários que olhem para a sua gestão financeira, baseada numa estratégia, e sempre que puder, consulte, né, Alexandre, um gestor financeiro, alguém de fora que possa dar um olhar diferente, às vezes fora da caixa, para o negócio em curso, né, para a empresa, para o empresário, porque realmente os desafios do Brasil, né, a gente fala que o Brasil não é para amadores, né, e a gente fala isso não só no sentido governamental, os desafios nossos são muito grandes. Então, Alexandre, mais uma vez eu agradeço a presença e fico aberto para outros bate-papos que a gente possa ter aqui, sempre acrescentando valor para o nosso empresariado. Estou à disposição, nós somos especialistas em reestruturação e avaliação de empresa, né? Sim. Também governança, fizemos o curso lá no IBGC, atuamos hoje dentro de empresas médias e pequenas empresas. Eu não digo pequena empresa, o legal é quando a ideia é grande. A ideia é grande, né? Quando o propósito é grande. Tem empresas que são grandes, mas a ideia às vezes ficou muito limitada, pequena, né? ela não evoluiu. Não evolui. Então, eu digo, para que tipo de empresa que você atua? Grande, médio, pequeno? Eu atuo para grandes ideias, para grandes propósitos. É isso que a gente procura evoluir. E quando a gente está junto, a gente dá garantia para o cara, olha, acredita que a gente está junto aí fazendo essa mudança dentro da tua empresa. Perfeito. E peço a vocês que acompanharam essa entrevista, que se inscrevam no Panorama de Biase, acompanhem o nosso podcast e se você gostou do nosso bate-papo, deixa um like para a gente. Muito obrigado, até a próxima.